Sejam bem-vindos ao podcast Comex Connect, o maior podcast de comércio exterior do Brasil. E a gente queria agradecer antes Martins, Ogesbeck e a China Fácil por proporcionar esse conteúdo gratuito para você, para que a gente possa falar muito com você, profissional, entusiasta de comércio exterior. Clorival Martins, ele é presidente e fundador do Grupo Martins, um dos 10 maiores operadores logísticos brasileiros do Brasil. Hoje conta com mais de 200 caminhões na frota, tem mais de 400 funcionários. Queria agradecer aqui a tua presença no podcast, Clorival. Tiago, é um prazer enorme estar compartilhando com vocês aí o sucesso de todos nós. Espero que vocês tenham muito sucesso também, já está acontecendo, né, com a China Fácil, com a Ogesbeck e também com esse podcast que está viralizando aí, não é? A gente está sempre pronto para atuar no comércio exterior, obviamente tomando aquela cervejinha com vocês, que olha, já são aproximadamente 7 horas da noite, já venceu, então nós temos que tomar aquela saideirinha, né? Com podcast aqui com uma pessoa ilustre como o Thiago Martins. Isso aí, a gente quer trazer cada vez mais esse conteúdo técnico para você do comércio exterior, mas ao mesmo tempo um papo descontraído, né? Como se você estivesse aqui tomando a cerveja. Então sinta-se convidado para estar aqui com a gente, né? 30 anos, 32 anos, né, da Martins, e tenho certeza que você passou por muitas fases de greve, congestionamento portuário e muitos problemas em que o importador no final do dia paga a conta, né? Então o que você hoje, né, pode dar de dica ou conselho para esse importador, para ele se preparar para não ter uma conta muito alta para pagar, não ter um problema, né, nesse cenário? Bom, a princípio é trabalhar com uma empresa, né, séria, que tenha alternativas e que tenha planos de contingência para evitar, obviamente, despesas extras ou despesas que não devem acontecer no processo de importação e mesmo exportação. Uma importação ela tem que ser feita com planejamento. E quando você planeja, você evita vários custos extras, você evita tempo absurdo com greves, com gargalo nos portos, com congestionamento de navios, de falta de contêineres para embarcar. Sempre o primeiro passo é consultar uma empresa que de fato conheça o comércio exterior. Esse é o primeiro passo. Em relação às greves sempre vão acontecer, é natural, não é? Principalmente no meio e no final do ano, que é uma época sazonal de produtos, e a Receita Federal, né, onde o governo não atende às suas reivindicações, eles sempre vão bater nessa tecla no final do ano e no meio do ano também por conta das férias, né, escolares. E cabe à empresa que esteja designada para administrar esse processo e assessorar o importador e o exportador, né, alertá-lo sobre esses gargalos que podem ocorrer. Assim será evitado despesas extras com essa. Boa. Que tipo de despesas extras, né, costuma ter e como que você acha que o Grupo Martins, né, pela experiência, já conseguiu dar de alternativa? Olha, o primeiro passo é entender se essa greve será extensa ou não, se ela será intermitente ou não, e uma opção que nós sempre buscamos aqui para os nossos clientes é fazer a redestinação desse contêiner para um porto seco em São Paulo. Boa. Né? Por exemplo, a Ogesbeck? Por exemplo, a Ogesbeck, que é o nosso parceiro ao longo dos 30 anos, né? Sensacional, não existe burocracias, é um porto seco que ele não se opõe a atender as melhores condições para o cliente, está sempre à disposição, não mede esforços, tem preços muito competitivos, né, inclusive os mais reduzidos do mercado. Você tem acesso direto com toda a gestão do Ogesbeck, né, eles podem também trabalhar em horário extraordinário para atender uma eventual emergência do cliente. E quando você traz essa mercadoria para um porto seco, você tem não favorecimento, mas você tem a flexibilidade junto à fiscalização aduaneira
que eles são mais ágeis, eles são menos burocráticos, eles são menos exigentes, né? O custo da armazenagem é significativamente menor do que uma zona primária, ou o aeroporto, por exemplo, né? Principalmente. Principalmente. E aí você fazendo isso, você otimiza prazo, né? Reduz custo também, mesmo que você tenha o custo do transporte, da armazenagem no Porto Seco, mas você pode possibilitar a desova de um container, por exemplo, para evitar despesas com demurras, que é altíssima. Hoje está em torno de 200, 180 dólares ao dia. E isso é um gargalo. E a Receita Federal sempre aproveita essas despesas altas para poder fazer a greve. Que ela sabe que o importador e o exportador será punido com custos extraordinários. E dessa forma, a Martins sempre busca alternativas para otimizar e reduzir esses custos. Boa, boa, realmente. E aí falando de outros caos, né, na importação, no Comex, porque sempre a gente tem esse problema caos que é tão apaixonante. Falando de alta do dólar, né, por exemplo, aumento do frete marítimo, né? Agora o frete já aumentou de 1.200, que estava em média, para 4.000, 5.000 dólares. Né? Então está tendo um novo aumento. Né? Ano passado passamos por esse aumento por causa da BYD, agora por conta da guerra tarifária, né? dos Estados Unidos. E essa variação do dólar, né? Certeza que nesses 30 anos você passou por milhares dessas. Sim. Né? Teve o dólar a 1 por 1, 94. Sim. Né? Teve também o dólar a 6, como já teve, agora está 5,60, enfim. Né? Como que você vê que os importadores lidam com isso? Quais são os importadores que melhores lidam com isso? Olha, primeiro eu preciso saber qual que é o prazo necessário para eu ter a minha mercadoria aqui. Porque você pode fazer um planejamento de trazer aquilo que realmente vai para a linha de produção e tudo mais, fazer pagar um preço altíssimo, né, por conta dessa política mundial de tarifários, por conta do governo dos Estados Unidos, principalmente, e aguardar um pouco mais para reduzir o frete. Muitas vezes demora muito para reduzir, você não tem o que fazer com essa mercadoria. E esse custo, obviamente, vai agregar o seu produto e quem vai pagar essa conta é o consumidor final. Vai repassar. Vai repassar. O mercado se adapta, né? É o que eu falo para os importadores. Assim, cara, o dólar vai ser o mesmo para você e para o seu concorrente. Sim. E ele não vai parar de importar. Sim. Então ele vai importar, óbvio que às vezes você vai diminuir um pouco a margem para repassar, né, parte do dólar, né, o frete igualmente. Né? Tem produto que perde a viabilidade. Por lá, quero importar, sei lá, talvez um produto de baixo valor agregado, e aí o frete ficou muito alto, cara. Teve um cara que importava tecido da China, estava barato o frete. Quando o frete aumentou, ele começou a trazer pelo Peru, que era mais barato o frete. Exatamente. Buscou uma alternativa de outro país para trazer. Né? Mas, no fim do dia, todo mundo está importando com o mesmo frete e com o mesmo dólar. Né? E aí você tem que se adaptar ao mercado ali, né? Um planejamento seria trazer aquilo que realmente for necessário, né? Boa. E esperar o mercado se acalmar. Mas nós já passamos por várias situações como essas e o mercado realmente ele se adapta. Mas é crucial que os governantes, obviamente que a gente não espera muito deles, não é? Mas tem que ter um olhar mais crítico, não é? Para essa questão política mundial de produtos que afeta toda a cadeia logística, o mundo inteiro é afetado por algumas decisões não corretas assim. E obviamente que o frete aumenta porque você não tem tanta demanda assim. Sim. E obviamente que os containers é um ciclo, é um looping. Então você exporta para a China, traz mercadoria da China, vai para os Estados Unidos para a China, para a Europa, e é um looping. Quando você tem uma retração de mercado de exportações para qualquer país, você não tem aonde mandar os seus containers com produtos e acaba ocasionando um caos até na devolução dos containers vazios para os depotes nas zonas primárias.
E aí você acaba tendo que pagar o tal demurrage altíssimo, né? Então, planejamento e importar nessas situações, de fato, realmente o que for necessário e ter realmente um planejamento. Bom planejamento. Pô, concordo, né? Eu acho que um dos outros pontos, né, que a gente queria tratar aqui era dessa colaboração, né? O quanto a Martins, nesses 30 anos, criou, né, de relacionamento com a Receita Federal, os órgãos públicos, né? E aí, o que você tem a dizer sobre isso? Então, o quão importante é ter um parceiro com bom relacionamento com a Receita Federal, com os agentes públicos, para poder, por exemplo, sei que você saía para jantar com os fiscais, almoçava, tomava uma. Então, o quão isso é importante, né, para o desembaraço da mercadoria, para uma logística, né, cada vez mais saudável? Olha, todo intermediário, né, representante, né, de qualquer empresa, você tem que ser bem relacionado nos órgãos governamentais aonde você atua. Não que isso seja um favorecimento, porque a Martins nunca buscou favorecimento. A Martins busca atendimento quando é preciso. E para isso, você precisa ter um bom relacionamento, você precisa ser confiável, você precisa ser uma empresa séria, você precisa ser uma pessoa séria, porque quando a Receita Federal recebe um processo onde tem a marca de uma empresa séria e confiável, aonde ele sabe que o administrador, gestor dessa empresa é uma pessoa séria, e aí vem o seu relacionamento, né? É visto com outros olhos, com olhos de confiança. E aí você ganha, obviamente, mais a celeridade no processo, você ganha confiança no processo, e as dificuldades, às vezes, não são tão direcionadas para esse processo de liberação, como engenheiro, como revisão de classificação do NCM, como revisão de preço e tal. Então isso também é muito de uma conscientização para com os nossos clientes, né? Então a Martins sempre procurou com empresas idôneas, empresas parceiras, empresas confiáveis, que tenham o seu compliance. E a Martins também, obviamente, sempre procurou assessorá-los da melhor forma para que eles também sejam confiáveis. Claro, claro. E aí esse relacionamento é fundamental para quando a pessoa olha para você e fala, olha, esse processo é de uma empresa confiável, então não temos muito que ficar travando, bloqueando, exigindo, etc. Boa. E que você tem casos práticos disso, né? Que você lembra aí na memória, que você tem as práticas, putz, ó, tal caso tava um absurdo, pelo relacionamento eu fiz isso, aquilo e deu certo, né? Tem alguns casos. Olha, eu tenho uma história, é incrível essa história, que tinha um cliente que ele estava com uma exposição numa feira no Rio de Janeiro, e ele precisava de um processo de admissão temporária, de produtos até perecíveis para degustação na feira, e ele, obviamente, que isso é unânime, né? A pessoa faz o pedido, não faz a produção em tempo, a produção atrasa e a logística atrasa e acaba dando gargalo, obviamente, na questão da liberação alfandegária. No final, para no desembaraço aduaneiro, para no desembaraço e no transporte. E no transporte. Mas a gente está aqui, obviamente, para atender. E nessa situação, eu pedi para que ele embarcasse essa mercadoria com 20 dias de antecedência. Ele acabou embarcando com 3 ou 4 dias de antecedência. Embarcou aéreo, foi para o aeroporto, e no aeroporto, era uma época sazonal também, muito congestionado o aeroporto. Nós fizemos a remoção para o antigo dry port, que era uma opção mais rápida ali, perto do próximo aeroporto, e acabamos que o fiscal não teve tempo hábil, né, com muitas demandas, e foi para casa para ver o filho, que ele é separado,
E aí esse relacionamento nos deu a oportunidade de ligar para ele, Uau. explicar a situação. Ele recebeu isso, não tão satisfeito assim, mas ele nos atendeu. E olha só, um caso inédito, ele falou, olha, me encontre em tal lugar, me traga todos os documentos, né, que eu vou fazer a conferência, e se for o caso eu faço a liberação. E foi feito isso externamente, longe de um porto seco. Uau. Né, da zona alfandegada. Aí nós atendemos o cliente, ele atendeu a feira e tudo mais. Isso é pelo relacionamento, senão ia perder a feira. Não. Perdeu a feira. Você não tem como ligar para um fiscal. Não, isso não existe. Você vai ligar para um fiscal onde ele está visitando, passando as horas dele, o tempo dele com o filho, porque ele tinha uma separação conjugal. E ele acabou nos atendendo. E assim, isso é relacionamento. Isso é relacionamento. Eu lembro de um caso também que a gente estava, né, com uma carga que era processo OEA, né, então ele podia liberar automaticamente no aeroporto, né, ele liberava no domingo, né, e aí a carga parou, deu amarelo. Né, e aí é só o plantonista que libera essa carga. Sim. Então chegamos lá no aeroporto e aí o fiscal queria fazer uma conferência, falou que vai demorar X dias. Não, a fábrica vai parar, aquela história de multinacional, Exato. que putz, fábrica Linha vai de parar, produção. linha de produção vai parar. Falei, não, pelo amor de Deus, pô, eu fui pessoalmente lá. E aí o plano falou, ó, só se você falar com o André, ele obviamente falou, sabia que não ia dar certo. Sim. Mas se você falar com o André, que é um inspetor, pra ele liberar, porque eu não tenho senha pra isso. Tá bom. Aí ligamos pro André, ele não imaginava que a gente levantou. Exatamente. Ligamos, André, é o seguinte, deixa eu te explicar, aconteceu isso e tal, sei lá. Pô, ele vai parar a linha, me ajuda e tal. A empresa OEA, de fato ela tem prioridade, deu amarelo e tal. Né? Ah, vou ver. Aí o André ligou pro fiscal, o inspetor ligou pro fiscal. Que legal. Falou, pô, o André ligou aqui e falou pra eu ver se era possível analisar. Exato. Analisar. E aí ele falou, ó, analisei, o NCM tá errado, retifica a DI, paga a multa que eu libero. Exato. No domingo, entramos lá no notebook, retificamos a DI, vamos e liberamos, né? E é isso, é relacionamento. Relacionamento confiável. Confiável. Exatamente. Né? Não é só um relacionamento, né, enfim, confiável, perfeito. E aí, trazendo aqui para essas, né, lições, eu acho que da sua experiência, você passou, eu acho que por vários importadores que deram certo, talvez alguns que tiveram problemas, que deu errado e assim, né, a vida é o risco do empreendedorismo. Né, mas falando primeiro do que deu errado, o que você acha que eles fizeram que deu errado, que talvez eles, né, tenham aprendido, o que você aprendeu, o que tem que tomar cuidado, quantos, sei lá, os principais erros que o importador toma na hora de importar? Primeiro é o preço do produto. Boa. Ele tem que fazer conta. E segundo, se o produto, de fato, ele terá uma boa aceitação. Boa. Porque quando você traz um produto com preço e com boa aceitação, o sucesso é certo. Vai vender. Vai vender. Tem que fazer esse planejamento Esse antes. planejamento Estudo de antes. viabilidade completo. Exatamente. E muitas vezes produtos sazonais é temporal, né? É temporal. Natal. É Natal, É só pro Natal. só pro Natal, e acabou. Então, eu tive vários clientes que não tiveram esse cuidado, entenderam que um produto ele teria uma boa aceitação no mercado, não deu certo. Outro tinha uma boa aceitação no mercado, mas não tinha preço. E esses não deram certo. Mas assim, raramente É isso que eu ia falar. não dá certo. Difícil. Eu não muito conheço um importador, né? Já pedi para as pessoas me apresentar que o cara não desistiu, o cara continuou e deu errado na vida. Nossa, a empresa quebrou. Cara, eu não conheço, né? Difícil. É difícil. Então, por quê? Porque a importação vai dar essa oportunidade, tem poucos importadores no mercado, né? Então, assim, pensando no nível Brasil, ó, vou falar quantas empresas existem no Brasil. 25 milhões de empresas existem no Brasil. Que importam frequentemente, o Balagar estava com a gente, Sim. né? Então ele participou do podcast e falou, ó, tem 50 mil empresas que têm radar, isso eu dei o número para ele, falei, ó, sei que 50 mil empresas têm radar ativo. Ele falou, e dessas que importa regularmente mesmo, é umas 20%, 10 mil. Então imagina, 10 mil empresas que alimentam o Brasil inteiro.
Se você pegar 10 mil empresas, que é talvez, sei lá, um quarto de um estádio de futebol, alimenta todo o Brasil, né? Sim. Empresários. Então são poucas empresas, então a concorrência não é muito grande. E aí o que eu vejo é, cara, o cara que vai importar, o cara decide importar, tem essa coragem, ele não desiste, pô, vai dar certo. Óbvio que vai ter análise de viabilidade bem feita, ele vai ter que olhar se tem boa aceitação, se o preço tá bom, etc. Pô, contratar uma boa empresa, igual você falou, contratar uma boa empresa para cuidar disso para ele. E De aí, preferência a Martins. de preferência a Martins. De preferência a Gesbeck. De preferência a Gesbeck. De preferência a China Fácil. É isso aí. Isso aí. Então, eu acho que, cara, isso vai dar certo, né? E aí, indo para essa linha dos que deram certo, né? Eu acho que uma das coisas mais legais de te ouvir é os cases de sucesso. Sim. Né? Então, o que você, cara, pode falar aí dos que deram certo, né? Conta alguns cases aí de sucesso que deram certo que a gente pode, né, lembrar. Olha, me chama muita atenção uns produtos que eles eram importados pelo Grupo Imagem. Eles começaram a importar aquelas Frigidaire, que na época fazia aqueles legumes Grill, cozidos, né? Isso. Tipo Jorge Foreman. Não, Jorge Foreman veio Foi bem depois. Foi depois. E aí vieram importando aquelas meias Vivarina, as facas Guinzo. São duas pessoas que começaram esse negócio com mais um assessor. E em 1 ano e meio, 2 anos, os caras explodiram. Eles que foram os mentores do início e a implantação da Polishop. Polishop veio depois, né? Primeiro veio o Grupo Imagem, com todos esses produtos que foram bem aceitos no mercado brasileiro, né? Depois veio o Polishop. Você vê o sucesso que está o Polishop hoje, nada mais, nada menos que alguns desses vieram do Grupo Imagem, que implantou o 1406, né? Entendi. Então, facas Guinzo, acho que a maioria dos brasileiros sabe que a faca Guinzo... Ela que corta tudo, né? E tem a meia que não é cortada por nada. Por nada. Aí, é isso aí. E deu muito certo isso, e depois veio o Polishop, não é? E também um caso sensacional que me chama muita atenção foi a Depiro. A Depiro, ela era três irmãos, né, que as ceras artificiais ela era com lenço, né, e puxava, e enfim, doía, aquela coisa toda. E a Espanha tinha o Roll-on-Roll-Off, que era um aparelho onde você passava a cera no corpo e depois você só puxava a cera. E deu muito certo, eles começaram importando umas caixinhas, e aí a Depiro virou um monstro que é, né? E a Red Bull também foi um caso atípico desse, porque o pessoal investiu nesse produto e hoje é uma empresa totalmente gigantesca, né, que todo mundo conhece. Bom, acho que tiveram vários, né? Mas na mente veio só esses assim. E que você consegue puxar um padrão assim? Que esses, vou pensar nesses, que eles fizeram, por que deu certo? Você já falou da parte de ter um bom planejamento de preço e boa aceitação de mercado. Mas é só isso? Não. O principal é você ter uma empresa que possa assessorar em toda essa logística internacional e fazer com que esse produto chegue na prateleira do cliente, do consumidor, né, na verdade, ou do distribuidor, enfim. E são poucas as empresas que conseguem dar uma assessoria tão eficaz para que esse produto chegue com prazo, porque assim, existem uns fatores também que não adianta você ter um produto agora e você ter um espaçado de tempo para você ter novamente. Para repor. Então você tem que ter um estoque sempre girando para que o produtor, o consumidor
ter certeza que se ele tomar essa cerveja, ele vai ter uma outra. Vai ter outra. Não vai ter só daqui a recorrência. tempos que ele terá outra. E isso é também planejamento. E quando você tem uma empresa séria, que pessoas que têm comprometimento com o produto, porque a Martins ela tem uma cultura de quando os clientes confiam aquele processo na Martins, a Martins absorve isso como se fosse dela. Então, trata com amor, com comprometimento, com sugestões. Erros vão acontecer, é fato, né? Cabe a nós aprender com eles e não ter recorrência. Mas na maioria das vezes dá certo. Claro. Né? E quando você tem pessoas comprometidas e totalmente focadas e entendendo que aquele produto é seu, porque eu costumo dizer assim, para todas as pessoas que trabalham com a gente, que assim, o nosso sucesso depende do sucesso do cliente. Então, o nosso esforço tem que ser com o maior afinco possível para que ele tenha sucesso no produto dele. Então, com preço, prazo, sabe, a melhor logística, estruturas. E aí eu acho que dá certo com as empresas. Mas assim, o Brasil, eu ouvi um dia uma pessoa até do Grupo Imagem, um dos donos do Grupo Imagem, ele me disse, eu falei assim, olha, mas como que você consegue vender tanto aqui no Brasil? E você começou com tão pouco produto. Ele falou assim, Lorival, criatividade, seriedade e no Brasil, se você tiver uma boa divulgação, preço, qualidade no seu produto, você vende qualquer coisa. Vende. Sabe, você divulgar o seu produto certo. E ele me falou assim, olha, nós implantamos, além do marketing direto, que era 1406, nós implantamos um método que é assim, como existe em outros países, e principalmente nos Estados Unidos. Comprou, não gostou, devolve o produto que eu devolvo o seu dinheiro. Isso é excelente, né? Aí eu falei assim, mas o Brasil, o pessoal é muito do Malandro. jeitinho. E se ele comprar 10 peças, você devolver 10 peças para ele? Ele falou, não tem problema. Eu vou pagar as 10 peças para ele e ele pode até ficar com a peça, mas 1 milhão já comprou outras peças. É isso aí. E eu falei, sensacional. Então, eu acho que o Brasil é um país gigantesco, cheio de oportunidades, e as pessoas ainda têm aquele trauma de importação. Tem. Mas não é trauma. Se você contrata uma empresa que sabe dar assessoria, sabe organizar o seu processo, sabe dar sugestões, críticas, e empenho e comprometimento no seu produto, você vai ter sucesso. Vai ter sucesso. Né? Então, a China Fácil, né, ela veio para esse mercado, obviamente, para poder conscientizar as empresas, as pessoas, que uma importação não é aquela bicho de 7 cabeças, não é? A importação ela pode ser, não é tão normal assim, não é tão fácil assim, Claro. mas uma empresa que te dá uma boa assessoria, ela faz facilitar, ela traz uma Facilidade. certa facilidade e uma confiabilidade para o seu produto chegar. Isso aí. A gente brinca, né? Tal coisa não é um bicho de 7 cabeças, na verdade a importação é. Exato. Né? Mas se tiver a empresa certa, Ela fica fácil. Consegue organizar mesmo esse bicho de 7 cabeças e fica fácil. Exatamente. E você, obviamente, que é o importador, você tem aí a sua carteira de clientes, você começa a vender um produto e você ganha a confiança do seu cliente, aliado a uma empresa de confiança também. Isso Boa. é muito importante. E o que a Martins hoje oferece de serviço para o mercado? Tudo. Tudo o quê? O que é tudo? Tudo. A Martins ela veio se consolidando no mercado ao longo dos 30 anos. Nós começamos com o despacho aduaneiro, depois nós implantamos o transporte
que é o costumado chamar transporte de entrega. Depois nós implantamos e credenciamos a empresa na Receita Federal para fazer o trânsito aduaneiro. Oportunamente, nós desenvolvemos uma consultoria para a classificação de NCMs. Nós temos pessoas comprometidas por fazer um estudo, né, de viabilidade da questão tributária e custos do produto. Depois nós implantamos e criamos uma estrutura hoje em Poá, que é o armazém geral, que antes tinha o projeto para ser um armazém alfandegado, mas não vimos viabilidade ainda por conta de sérios fatores. Hoje nós temos o armazém geral, que hoje nós temos capacidade para 7.354 posições porta-pallets. Nós temos que é um equivalente aos 450 containers de 40 pés. Hoje nós temos 18 docas, né, que ela pode trabalhar simultaneamente, tanto para expedição como recebimento. Nós temos uma frota de aproximadamente uns 210 a 220 veículos, tanto pequenos, grandes, pesados e tudo mais. E, posteriormente, nós estamos com o Agenciamento Internacional de Cargas, que era uma etapa logística que ela veio depois, né? Então, eu acho que com o agenciamento de carga, com o desembaraço aduaneiro, com o trânsito aduaneiro, com o transporte de entrega, ou com o transporte de trânsito aduaneiro, com armazém geral, você consegue atender todo esse leque de produtos. E agora com a China Fácil, que ela tem um desenvolvimento de produtos, né, na China. Fornecedores na China, inspeção de fábrica. As pessoas podem entender que o seu produto vai chegar aqui da forma que elas compraram, né? Então, a China Fácil com a Martins e, obviamente, com a Gesbec, quando é a questão do Porto Seco, podem unir forças, que já unimos, pode não, nós já temos forças unidas e a gente consegue fazer todo esse trâmite aduaneiro com estruturas próprias. Perfeito. Que nem todas as empresas hoje têm a sua estrutura própria, ela terceiriza, né? Então a Martins sempre teve uma filosofia de trabalhar com estrutura própria, confiável, com frota própria, com pessoas atuando nos processos, todos sendo funcionários e colaboradores próprios da Martins. Eu acho que e as coisas foram acontecendo conforme a necessidade do cliente, e hoje nós estamos aí entre as 10 empresas, né, mais conceituadas e mais operantes da América do Sul. Uau. E também da América Latina. Uau. Com vários prêmios, né, com clientes aí de grande porte, né, que alguns clientes, porque até questões contratuais, eles não permitem divulgar. Mas a Martins, ela está uma empresa sólida. Hoje eu acho que uns 250 a 300 colaboradores. Eu tomando a minha cervejinha no final do dia, estressante. Mas é o nosso dia a dia. E é um prazer estar aqui sempre com vocês, podendo compartilhar aí essa nossa experiência. É isso, acho que é isso. É isso que a gente propõe aqui, né, no canal também. Falta muito conteúdo de qualidade. Eu acho que uma das coisas que mais me pegam é que tem talvez pessoas que trabalharam por 20 anos no comércio exterior e não conhecem drawback, não conhecem entreposto, não conhecem regimes especiais que pode ter benefício para ele, pode reduzir imposto, pode melhorar prazo, admissão temporária com fins econômicos, né? Então falta o quê? Falta conhecimento, né? E é isso que a gente quer transmitir aqui. Se você pudesse dar uma dica para quem é da área do comércio exterior, né, um conselho, né, o que você daria? O cara que está começando, que você tem a política aqui, né, a gente tem a política aqui de pegar uma pessoa que não tem experiência, né, tá saindo da faculdade ou está fazendo faculdade,
e treiná-la, né, até ter uma grande experiência, né? Temos grandes pessoas aqui com 20 anos de empresa. Né? Qual que é a dica que você dá para a pessoa que está começando agora na área? Olha, atualmente o mercado de trabalho está escasso. Verdade. Se você conseguir pessoas que querem de fato aprender, investir na sua carreira profissional, você até consegue treiná-las, você consegue compartilhar suas experiências, processos atípicos, mas a pessoa precisa estar comprometida, ela precisa querer, né? E comércio exterior você tem que amar. Se você não amar o comércio exterior, dos desafios diários que acontecem, e você tem que ter tomado a decisão, e cada decisão tomada errada te custa muito caro. É verdade. Né? Eu diria para esses profissionais que realmente o segmento de comércio exterior, ele é muito bom e ele traz muito sucesso aos profissionais que queiram de fato ingressar no comércio exterior. E a Martins, obviamente, ela proporciona, né, para que as pessoas tenham um crescimento profissional, tenha a experiência profissional. As pessoas dizem que a Martins ela é uma faculdade de comércio exterior. Por quê? Porque nós não trabalhamos só com um tipo de processo, uma importação comum. Nós fazemos importação comum, exportação comum, nós fazemos processo atípico, admissão temporária, drawback, remessa para o exterior para conserto, retorno, máquinas e equipamento, ex-tarifário. As pessoas às vezes não entendem por que o seu produto chega tão caro na ponta. Mas pode ser uma falha, né, da própria empresa que está te assessorando no desembaraço aduaneiro, na elaboração do processo. Porque você veja, uma palheta de veículo, por exemplo, se você não classificá-la certa e se você não fizer o rateio de preço, de frete, pelo valor certo, você vai acabar classificando errado, com a carga tributária excessiva, e quando você rateia o frete nesse item, que são vários itens autopartes, você acaba onerando essa palheta e essa palheta chega na concessionária com um preço absurdo. Tipo um preço de uma porta, por exemplo. Então, todos esses conhecimentos, todas essas experiências, quando a pessoa quer e tem comprometimento, ela está do lado dos nossos gestores, dos nossos colaboradores, e ele vai aprendendo isso a cada dia, a cada dia. A Martins hoje formou profissionais que não estão mais com a gente. Lógico que a gente deseja todo o sucesso deles, mas estão em grandes multinacionais, como gestores de comércio exterior ou até de outras áreas. Da Continental, da Puma, na Puma, Aidex, CIA. É isso aí. Fujifilm, né? A CG do Brasil agora. Big Brands, enfim, tem uma infinidade de oportunidades para que as pessoas de fato queiram ingressar no comércio exterior. É isso aí. E quando você tem essas pessoas, você consegue compartilhar o conhecimento e o treinamento dele com os nossos clientes. Isso aí. Nós temos colaboradores aqui que estão com a gente, as gestoras, coordenadoras aí há 28, 29 anos. É isso aí. Isso é história, né? Ninguém consegue 30, 32 anos à toa, né? Isso é maravilhoso. Prepara aquela história, né? Então tem uma história agora, que é a história engraçada, a história legal, né? Que todo mundo espera aqui no final do podcast, né? Mas antes, queria agradecer novamente, né, a Martins, o Grupo Martins, por ceder também aqui o espaço. A gente está vendo o caminhão ali atrás, ó, o caminhão Volvo, né, outro caminhão Mercedes. Então a gente tem caminhões pequenos, caminhões grandes. Agradecer o Agesbeck, né, por toda a estrutura que ele nos dá. Agradecer a China Fácil, né, que proporciona esse conteúdo aqui para você. Agora vamos lá. Também. Falta a Comex. O Comex Connect é o nome do podcast. Comex Connection. E aí quem oferece o Comex Connect é a China Fácil.
a Martins e o Agesbeck. Que bacana. É isso aí. Aquela história legal lá, engraçada, você lembra? Olha, a história engraçada foi até na alfândega de Santos, quando a gente estava desenvolvendo e conscientizando a fiscalização que um produto energético, que é a Red Bull, não fazia mal. Enfim, era um produto confiável e tal. E nós resolvemos fazer um sampling, né, na alfândega do Porto de Santos, com os carros da Red Bull, aqueles mini ones lá e tal. E a fiscalização passou, olhou. Lorival, o que é isso? Eu falei, não, a Red Bull. Mas aqui, eu falei, a gente está fazendo uma demonstração aqui. E eu marquei aí com a inspetora para a gente poder demonstrar o produto para ela. E eu estava com a galera da Red Bull. Aí sentamos lá com a Diva tal, para esclarecer que o produto era confiável, etc. Tal. E colocamos algumas latas de Red Bull na mesa. Aí ela estava na mesa, ela falou assim, Lorival, esses produtos é para degustação? Eu falei, doutora. Inspetora, para a senhora tomar, a senhora aceita um? Não, muito obrigado. E aí tinha uns fiscais, né? E aí os fiscais olharam assim. Ela falou, bom, Lorival, está esclarecido, bacana, gostei, o produto é confiável e tal. Mas você dá isso para os seus filhos? Eu falei, olha, os meus filhos tomam todos os dias e quando não tem, eles reclamam. Exatamente isso. E ao final de tudo, ela se levantou, né, e saiu da sala, e aí vieram os fiscais, eu quero a Red Bull, onde tem mais? Eu falei, lá embaixo tem bastante para vocês todos. E foi engraçado isso. Legal. E é isso que faz a diferença. Faz a diferença. Né? Ter soluções alternativas, soluções que, né, realmente no final libera a carga. Sim. E o processo do cliente começa a funcionar e começa a importar. Olha, depois desse episódio, nós ficamos muitos anos trabalhando para a Red Bull. Nós nunca tivemos mais nenhum problema com a marca Red Bull. Perfeito. Que era um paradigma, né? Era uma coisa assim, ninguém entendia, ninguém sabia o que era, um energético. E foi legal. Legal. Mas você via fiscais da Receita se tomando Red Bull dentro da alfândega. Adorando. Bom, eu queria agradecer, né, esse papo, né, esse podcast. Realmente, foi incrível. A gente poderia ficar aqui horas. Poderia ficar aqui horas, é tão rápido, né? Mas a produção lá chamou, a gente precisa obedecer a produção, senão só bate na gente. Então, agradecer mesmo, né, esse tempo. Sei que seu tempo é corrido, sei o quanto, né, tá lá com as atividades, né? Não é fácil tocar o Grupo Martins. Mas veio aqui, né, ajudar realmente nossa audiência a poder ter conteúdo de qualidade. É sempre um prazer a gente estar colaborando, né, compartilhando um pouco das nossas experiências aí no comércio exterior. Quero desejar muito sucesso, né, para o Comex Connect. É uma ferramenta onde a gente pode compartilhar várias experiências com toda essa galera que quer importar e exportar, né? Que é um público-alvo que ainda não explora tudo que tem de melhor no comércio exterior. Quero agradecer também a China Fácil, né? Que ela tenha muito sucesso e tenho certeza que o sucesso é certo. A própria Agesbeck, o Ricardo. Agora ele deve estar nos Estados Unidos assistindo o Verdão, lá provavelmente ser campeão. É isso aí. Né? Mas a gente está aqui representando, a Martins está sempre à disposição de vocês. Então, quando quiser, estaremos à disposição. Perfeito, obrigado. Muito obrigado. Obrigado você que acompanhou a gente por esse episódio, né? Clica aqui no sininho, se inscreva no canal, né? Curta e compartilha esse vídeo para mais pessoas atingirem, né, esse conteúdo de qualidade. Se inscreva no Instagram, se inscreva no TikTok. Obrigado e até a próxima.